essas informações também que serão passadas aqui nesse treinamento, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou estar iniciando o treinamento e conforme a gente for discorrendo aí, a gente vai batendo esse papo, tá bom? Qualquer coisa, se surgir alguma dúvida mais pontual de um tema específico, pode levantar a mão também, a gente interrompe, não tem problema nenhum, mas podem ir anotando também, no final a gente vai abrir esse momento de bate-papo, de tirar dúvida e tudo mais, ok? Deixa eu só iniciar a gravação aqui. Ah, já iniciamos, tá gravando, perfeito. Vou compartilhar a tela com vocês. Se vocês puderem me confirmar, por favor, Murilo, Fabrício, a tela chegou. Tá aparecendo. Perfeito, bacana. Pessoal, vamos lá então. Hoje o nosso tema, como já informado anteriormente, é sobre o playback da Juve, tá? Porque a gente enxerga o playback da Juve de fato como um diferencial em relação a outras plataformas. Hoje a Juve ela tem um grande potencial no playback, vamos dizer assim, porque a gente tem um playback streamado, coisa que pouquíssimas plataformas hoje a nível Brasil têm, tá? Hoje a maioria dos playbacks que nós temos aí, o que a gente chama de playback tradicional, né? Ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas particularidades, coisa que na Yuvi hoje a gente consegue transpor essas barreiras de modo mais fácil através do nosso playback, tá? Então, no playback tradicional, nós temos, vamos dizer assim, um gargalo na operação ou na utilização desse playback, porque ele tem a obrigação de um download, né? Então, o cliente precisa ali selecionar um X horário, um X período e fazer obrigatoriamente o download. Ele não consegue visualizar de forma streamada. Acaba se tornando um processo mais lento, porque ele tem que pegar X horário, fazer o download, achar o período que ele está precisando das informações, da demanda. Então, isso traz um pouco de morosidade no processo de identificação do playback. A localização acaba sendo um pouco exaustiva, porque, Matheus, eu quero identificar um acidente que ocorreu em X horário. Ele tem que buscar isso, vamos dizer, de uma forma mais manual, dentro de uma lacuna muito grande de playback. E isso acaba que leva a uma resposta mais tardia, um processo mais moroso, algo que leva mais tempo para se identificar em relação hoje ao playback utilizado na Juve, tá? Então a gente tem aí uma alta latência, um custo de dados, porque hoje a maioria das plataformas cobram as requisições de download. Hoje na Juve vocês não têm esse custo, então é um benefício que a Juve entrega para vocês de forma gratuita dentro do pacote que já é fornecido pela Juve. Então vocês não têm um custo à parte de ficar fazendo download e playback, coisa que muitas plataformas cobram. E vocês conseguem fazer essa análise de forma mais imediata, tá? Então, em relação ao playback tradicional, que tem uma gestão mais reativa, no playback da Yuvi você pode ter uma resposta mais ativa, uma gestão mais ativa de identificação, tá? Então, trazendo aqui para o playback, nós temos hoje na Yuvi, tá? Que é o que vocês utilizam, o que vocês têm acesso, é o que vocês praticam hoje. Então, o playback da Yuvi, principal diferencial, é um playback streamado, tá? Então, você consegue ver o vídeo antes de fazer o download. Isso já é um baita diferencial. Então, você primeiro identifica o evento, você identifica o X período, o X horário que você quer, e aí, a partir desse momento, você fala, pô, Matheus, poxa, legal, achei aqui uh, o sinistro ou a situação específica que eu preciso localizar e fazer o download. A partir desse momento, então, agora sim, eu faço o download desse vídeo, tá? Então, é um streaming direto, você consegue visualizar, é um Netflix de fato, né? Vamos colocar que é uma réplica do ao vivo ali que você tem. Você tem um acesso imediato a essas gravações, então, tendo essa conectividade que nós precisamos, você vai acessar essas informações que estão salvas ali no cartão de memória. Você tem uma navegação mais rápida, porque o playback nosso ele é dividido por lacunas de gravação, então você consegue identificar facilmente o local, o horário, o dia, tá?
E lembrando, pessoal, o playback ele é o acesso de forma remota a tudo aquilo que está gravado no SD, tá? Então, Matheus, o que é o playback? Toda aquela gravação que fica registrada no SD do equipamento, você acessar de forma remota. Então, hoje nós temos duas formas de ter acesso a essa informação. De forma física, eu vou lá no equipamento, tiro o SD e coloco numa máquina, ou então a gente faz isso via playback, de forma remota. Então, quando a gente acessa o playback ali, o que a gente está fazendo como plataforma? Quando você seleciona lá o e-mail o dia, a gente, como plataforma, está mandando uma requisição para a câmera informando: câmera, e-mail tal, eu preciso que você me envie as informações que estão salvas no seu SD do dia X. E aí aparece toda aquela timeline, toda aquela lacuna de vídeos das gravações que ocorreu naquele dia que você selecionou. Então, o playback nada mais é do que a gente acessar de forma remota as informações que estão salvas no SD. Ah, Matheus, eu quero acessar uma informação que ocorreu há 10 dias atrás. É possível? Se ela estiver armazenada a nível de SD, sim, vai ser possível. Hoje, é claro que cada equipamento tem a sua quantidade de gravação, tem o seu tempo de gravação, cada operação tem o seu tempo também de operação, né? Então, a gente tem operação que atua 8 horas por dia, 10 horas por dia, temos operação que atua 24 horas. Quanto mais tempo de gravação, menos dias você vai ter disponível ali a nível de playback, tá? Então é muito importante ter esse conhecimento e quando a gente fala de playback, eu sempre trago, né, para os nossos clientes. Geralmente, quando um cliente solicita o playback, é porque alguma coisa aconteceu. É um sinistro, é uma batida, é uma briga de trânsito, alguma coisa ele quer identificar ali através do playback que ocorreu fora de evento. Então é sempre importante ter isso como uma resposta o mais imediata possível. Às vezes acontece de cliente chegar para o nosso revendedor e falar: poxa, ó, aconteceu um acidente há 20 dias atrás e não teve evento naquele momento. A gente consegue. Dificilmente vai ter essas informações. Então, é sempre importante vocês trazerem para o cliente de vocês, quando acontece algum tipo de situação como essa, de ter uma atuação imediata, né? O quanto mais breve possível, maior a chance de você ter esses vídeos e essa informação salva no SD, tá? Então, quando a gente traz aqui para dentro da Yuvi esse playback streamado, nós temos uma facilidade de localização em relação ao playback tradicional, muito mais eficiente, muito mais rápida, né? Então a timeline é mais fluida, você poder visualizar antes de fazer o download, isso facilita muito, tá? Então isso traz muita agilidade operacional para os nossos clientes, então facilita de fato essa identificação, tá bom? E aí, Matheus, o que hoje o playback da Yuvi traz de valor para a operação e para a gestão dos nossos clientes? Então, você, primeiro, uma investigação rápida. Você não vai ter que baixar uma timeline de 10 horas para identificar um minuto, né? As gravações da Yuvi, elas são divididas em janelas, então nós temos equipamentos ali que gravam de 1 em 1 minuto, de 3 em 3 minutos. Então, geralmente, você consegue achar muito rápido aquele evento, desde que você tenha uma base de horário. Então, Matheus, meu cliente relatou que ocorreu um sinistro entre 10 e 10 e meia da manhã. Então, você vai identificar naquelas janelas, naquelas lacunas, facilmente onde ocorreu e você vai conseguir baixar basicamente só aquele período do que ocorreu. Você não vai precisar baixar 10 horas para identificar um minuto, tá bom? São evidências sólidas, né? Então a gente consegue ter de fato ali a concretização do que de fato ocorreu. A gente recebe muitos clientes, muitos revendedores que estão migrando do rastreamento convencional para a videotelemetria, e sempre o principal diferencial que a gente traz é justamente essa. Na videotelemetria, na rastreamento convencional, por mais que você identifique ali de acordo com informações de telemetria, como por exemplo, uma frenagem brusca, uma redução de velocidade, né, alguns padrões que você identifica, opa, isso aqui levou a uma colisão, você não tem uma comprovação em forma de vídeo de nada do que aconteceu. Agora, com a videotelemetria você tem, então isso é um diferencial muito grande. Você pode comprovar quem que foi o responsável pelo acidente, você pode comprovar ali como que foi a conduta do teu motorista durante aquele acidente, numa discussão de trânsito ou algo assim, você pode comprovar ali o que ocorreu naquele momento. Então, isso é um diferencial, tá bom?
A gestão de comportamentos, né? Então você pode gerir ali o comportamento do seu motorista, porque por mais que nós tenhamos a DMS em alguns equipamentos que vai ter esses alarmes, essa gestão, você consegue pegar situações pontuais fora, né? Por exemplo, como eu falei, uma discussão de trânsito. Não tem um evento que identifique uma discussão de trânsito, mas você pode identificar ali através do playback. Então você consegue, através disso, reduzir riscos, gerar mais eficiência em decisões. Pessoal, o que a gente recebe de clientes, revendedores nossos, Matheus, eu preciso do playback do dia tal, horário tal, porque pô, a conduta do motorista não foi bacana e esse motorista foi demitido por uma justa causa, depois entrou lá num processo e a gente tem a prova, então, através do playback da má conduta, do má comportamento, isso vai ser essencial para o processo em si, né, para a defesa da empresa. Isso é muito importante, pessoal. Inclusive, quando vocês já passam isso de repente para o cliente de vocês, já atuam dentro disso, o cliente já atua de forma preventiva, né? Então o próprio cliente já solicita esse vídeo, ou ele vai lá, faz o download desse vídeo, porque ele já vai guardar isso como uma prova para um futuro defesa, uma futura situação que vai ser determinante para o processo dele, tá bom? Então isso é um baita diferencial para a venda de vocês, né? Vocês oferecerem isso para o cliente de vocês, olha, você vai ter a possibilidade dentro da nossa plataforma de ter um playback streamado que você consegue visualizar as lacunas, identificar de forma fácil e fazer o download para sua máquina sem custo nenhum, tá bom, pessoal? Então isso é muito bacana, é de fato um diferencial que vocês vão oferecer para o cliente de vocês, tá? Eu vou trazer aqui um breve exemplo dentro da plataforma de fazer esse download de playback. Eu acho que é muito importante vocês visualizarem e entenderem, até porque às vezes a gente tem clientes, revendedores em nosso meio aqui no treinamento que às vezes nunca utilizou esse sistema, ou utilizou de repente até de forma errada, ou teve algum tipo de dificuldade nesse sentido de utilização do playback, tá? Deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Estou num ambiente teste aqui nosso, tá, pessoal? Então, parte de playback, vídeos, playback. Aqui nós iremos identificar qual veículo, né, ou qual e-mail nós queremos acessar essas informações e aqui selecionaremos o dia, tá? Eu vou selecionar a data de hoje como para teste apenas. E aqui, pessoal, primeira coisa, muita gente tem dificuldade em visualizar essa timeline. Aqui, pessoal, é só a gente movimentar com o scroll, tá? Do mouse. Então, assim, você movimentando aqui, a gente consegue dar um zoom, vamos dizer, nessa timeline. Então, nós podemos ver aqui que as gravações desse equipamento é feita de 1 em 1 minuto, tá? Então, a gente tem várias janelas dentro disso. Então, aqui, vamos dizer, é um mapa maior, né? Dá uma amplitude no que foi gravado nessa timeline do dia de hoje, e a gente rolando o scroll do mouse, a gente consegue visualizar de forma mais aproximada. Então, Matheus, eu preciso localizar o que está gravado no SD no dia 12, às 4 da manhã. Então, eu já trago a timeline aqui, vou dando esse zoom, clico e arrasto aqui, ó, que eu consigo visualizar essa timeline de uma forma mais assertiva. Matheus, localizei aqui, eu queria saber justamente o que aconteceu no horário das 4h09, ou próximo ali. E aqui começa o nosso diferencial que a gente falou. Esse playback, ele é um playback streamado, então eu consigo visualizar esse vídeo de forma prévia antes de fazer o download. Lembrando que a gente sempre precisa ter uma boa conectividade, tá, pessoal? Tudo, como eu falei, tudo que nós fazemos na plataforma ele é uma requisição para o equipamento, então nós estamos pedindo para o equipamento que ele envie essas informações para nós de forma visual. Então isso requer uma conectividade bem estável, tá? A gente está falando de um arquivo de vídeo. Então, tendo uma boa conectividade, ele vai trazer de forma visual para a gente. Vou aguardar aqui um pouquinho para ver se esse equipamento consegue disparar para nós. Vou pegar um outro vídeo aqui. Aqui. Pronto, ele abriu o nosso playback streamado, tá? Então a gente consegue visualizar isso aqui. Eu não estou fazendo nenhum download, eu não estou baixando para minha máquina, eu só estou apenas identificando o período que eu quero de informações. Então recebemos aqui o vídeo. Matheus, de fato, é esse vídeo que eu quero, vou fazer o download agora sim para minha máquina. Eu venho aqui, clico em selecionar, seleciono a janela que eu quero desse vídeo e faço o download para
para minha máquina, tá? Nesse primeiro momento a gente faz a requisição e depois a gente faz o download para a máquina. Matheus, eu posso baixar mais que uma janela? Posso. Eu posso selecionar aqui até 20 janelas para fazer esse download, tá? Matheus, você recomenda que eu faça esse download de 20 janelas? Não recomendo, tá, pessoal? Por quê? Quando a gente fala de requisições, a gente tá falando para o equipamento enviar isso para nós. E aí a gente bate algumas limitações do equipamento. O equipamento ele tem um grau de processamento, depende se é um equipamento mais novo, se não é, enfim. Você pode de repente, sobrecarregar esse equipamento e ter uma dificuldade nesse download. Matheus, então qual que seria o ideal de janelas aí para fazer download sem que haja, né, essa sobrecarga no hardware, essa sobrecarga de processamento? Eu recomendo aqui 5 janelas, eu acho que é um número legal, que vocês não vão ter nenhum tipo de dificuldade para ter isso de uma forma rápida e breve, sem sobrecarregar o equipamento hardware, tá bom? Então, Matheus, selecionei lá as 5 caixas, fiz o download. Qual que é o próximo passo? Sempre que nós fazemos a requisição, ela vem aqui para a área de downloads e aí ela vai aparecer como 3 caixas possíveis, tá? Primeira caixa sempre vai aparecer como pendente. O que é o pendente? Que nós solicitamos a nível de plataforma e esse vídeo ele está aguardando ser enviado pelo equipamento. E depois ele muda para 2 status possíveis, disponíveis ou expirado, tá? O expirado é que o equipamento tentou enviar esse vídeo por algum motivo, normalmente conectividade, ele não conseguiu disparar para a plataforma. E o segundo ponto é disponível. Pode ver que esse equipamento que a gente acabou de solicitar o download, ele já está disponível na plataforma. Se nós clicarmos aqui, nós podemos visualizar ele novamente antes de fazer o download. Então, ele trouxe para a gente a janela, a lacuna de 1 minuto. E aí, posteriormente a isso, nós podemos fazer o download de fato para a máquina, clicando nesses 3 pontinhos e clicando em baixar. Já fiz o download para a minha máquina, tá bom? Então, o nosso playback, de fato, é muito intuitivo, pessoal. É importante vocês entenderem, né, como o funcionamento dele, porque ele vai trazer aqui um diferencial para que vocês vendam esse serviço, ok? Vamos abrir agora aqui para o período de perguntas, caso tenha, podem ficar à vontade, se quiserem levantar a mão. Muitos aqui eu sei que já utilizam a plataforma mais a fundo, sei que já tem um bom domínio da ferramenta, mas pode ser que tenhamos alguém aqui no nosso meio que não tem um domínio tão eficiente dessa ferramenta, que é um diferencial da Yuvi, tá, pessoal? Uma coisa que eu queria trazer para vocês, enquanto vocês não briguem para fazer perguntas, mas uma coisa bacana que eu queria trazer aqui para vocês. Matheus, como que hoje os nossos clientes utilizam essa, vamos dizer assim, agrega valor através do playback? Muitas vezes o nosso cliente, como eu falei para vocês, ele quer, geralmente ele solicita o playback quando ocorre algum sinistro, alguma colisão, algo do tipo. Mas, Matheus, poxa, muitas vezes o nosso cliente ele demora muito para receber esse tipo de informação. Ele demora a saber que tem um sinistro, uma colisão, algo assim. O que nós podemos fazer ali para gerar vamos dizer, um valor para o nosso cliente e agregar o útil ao agradável? O que nós fazemos aqui dentro disso, né? Nós temos a opção da notificação de ocorrências via WhatsApp. Muitos de vocês utilizam, outros não. Que é um produto da Yuvi, tá? E é um produto que muitos dos nossos clientes pediram e, de fato, é um diferencial. O que é a notificação de ocorrência via WhatsApp? Tudo aquilo que é gerado como ocorrência na plataforma, ela é enviado como uma notificação no WhatsApp do gestor da frota. Adriana, só concluir aqui, a gente já abre para você, tá bom? Então, gerou ocorrência na plataforma. O WhatsApp, essa configuração, ela gera uma automatização que, através dessa automação, ela envia para o gestor da frota do seu cliente, vou usar um exemplo aqui, cliente JBL, né? Então, chega lá para o gestor da JBL uma ocorrência, uma notificação de ocorrência informando, olha, aqui possivelmente ocorreu uma colisão. Ele vai abrir essa ocorrência, vai visualizar os vídeos que gerou essa ocorrência e depois ele já vai lá no playback streamado. Poxa, eu quero ver uma janela, uma lacuna maior do que aconteceu de fato nesse período, nessa colisão, nessa ocorrência. Então, a gente pode agregar esse serviço de notificação de ocorrência a um playback streamado, tá? Então, o que você pode oferecer para o cliente de vocês? O seguinte, eu te entrego o playback streamado, só que você precisa ter uma informação em real time do que está acontecendo na sua frota. E aí você contrata o serviço de notificação via WhatsApp.
isso aqui pode ser um baita diferencial para vocês, tá bom? Adriana, Oi, bom dia, tudo bom? bom dia. Então, hoje a gente aqui está com um cliente que ele precisa de 24 horas de vídeo de download, né? Eu Perfeito, acho que vocês já devem ter pego casos assim, né? Porque perfeito, eles têm que prestar contas, então eles têm que ter esses vídeos guardados, né? Do perfeito. dia inteiro durante 90 dias. A Uhum, plataforma não traz isso, então eles teriam que fazer o download. perfeito. Hoje existe essa possibilidade? Adriana, pergunta excelente. Inclusive, ontem eu estava falando com um cliente sobre isso. Inclusive, eu acho que ele está na nossa reunião hoje. Nós esbarramos nesse mesmo tema. E é um tema que cada dia mais vem aparecido nesse sentido. Então, normalmente qualquer situação, Matheus, o cliente ele precisa armazenar essas informações do que ocorreu no dia inteiro, enfim, na semana inteira da operação, num servidor próprio, num HD próprio, enfim, como que seria possível fazer isso a nível de plataforma? Pessoal, essa situação não é uma situação que nós nos esbarramos numa num déficit, vamos dizer assim, da plataforma, mas sim na limitação do hardware, tá? Por quê? Hoje, para fazer o download através do playback, primeiro ponto, nós nos esbarramos no alto consumo. Segundo ponto, nós nos esbarramos no que eu falei da limitação do hardware em você carregar janelas muito extensas, que acabaria sobrecarregando o hardware, tá? Então, hoje, quando nós falamos de videotelemetria, num caso desse, Adriano, a gente tem sim algumas barreiras e algumas particularidades da operação do cliente de vocês que nós podemos trazer solução ou não, como é hoje desenhada a videotelemetria, tá? Então, assim, dentro disso, eu trago duas colocações. Matheus, o meu cliente, ele tem a operação dele e ele sai e volta para o mesmo local ao término da operação. Exemplo, eu sei que né, você tem uma operação aí 24/7, mas vamos supor que o veículo ele saia da base e ele retorne na base para troca de motorista. O que eu recomendaria nesse momento? Que fosse tirado o SD, tá? E colocado numa máquina e feito esse download, seja por um período de dia ou de semanas, aí você precisa observar quanto tempo o seu SD vai ter essa proporção de gravação, tá? Se é uma operação que atua menos tempo, 6, 8 horas por dia, talvez você consiga fazer isso em semanas. Agora, a operação que é 24/7, provavelmente você terá que fazer isso diariamente ou a cada 2 dias por conta da capacidade de armazenamento. E por que eu falo que o melhor caminho seria tirando o SD e pegando isso de forma física? Porque você não teria o alto consumo e você consegue fazer esse download em massa, tá? Agora, Matheus, talvez para a operação não seja uma forma viável tirar o SD para fazer isso. Consigo fazer via playback? Consegue, mas você teria essas limitações que eu te falei. Alto consumo, mesmo aí podemos burlar isso de repente colocando o equipamento Wi-Fi? Pode. Porém, de qualquer forma, nós teremos aí a questão da limitação do hardware em questão de disparos de envios do playback em massa, tá? Você teria que particionar isso muitas vezes, e quando a gente fala de uma lacuna de um dia inteiro, por exemplo, a gente está falando de uma lacuna muito extensa, tá? Então a gente teria que particionar essas requisições muitas vezes. Então, de fato, hoje a videotelemetria para essa operação, para essa particularidade específica, tem as suas barreiras. Pode ser que de repente daqui 1, 2 meses, 6 meses, não sei, os equipamentos desenvolvam um firmware que permita um download em massa disso de forma remota? Pode ser, mas hoje nós nos barramos nessa particularidade, nessa dificuldade, tá? Se a operação tem a possibilidade de tirar o SD e fazer o download, esse hoje é o melhor caminho. Então, Matheus, hoje o meu cliente ele trabalha dessa forma, né, com outra plataforma, né? E eu pergunto a você referente às 24 horas, talvez, eu não sei se existe essa possibilidade também de talvez entrar numa melhoria bem próxima de vocês, de fazer como se fosse um envio de comando, né? Para que toda vez que esse equipamento estivesse numa rede Wi-Fi, como você falou, ele fazer Perfeito, o próprio descarregamento automaticamente. perfeito. Porque hoje meu cliente, ele utiliza essa funcionalidade. Vai lá, retira o cartão de memória e descarrega na Uhum, máquina no final do dia. perfeito. Só que é uma mão de obra a mais, Com né? certeza, Só para fazer isso. com certeza. E o diferencial da nossa plataforma, né, vamos falar assim, que a gente também utiliza, da nossa plataforma é exatamente o conceito de você conseguir fazer tudo pela plataforma hoje, Perfeito. né?
Como você já tem, vamos dizer assim, um case em relação a isso, Adriana, vou pedir até depois para que você encaminhe para o Murilo. Olha, o caminho é mais ou menos esse. Para a gente ver se a nível de plataforma a gente consegue desenvolver algo para atender esse tipo de serviço. Tá certo, obrigada, Matheus. Eu que agradeço. Pessoal, alguma outra dúvida em relação a esse tema de playback? Maicon, Opa, Matheus, não é sobre esse tema, pode mas falar, posso não tem falar já? problema. Claro. Tá, eu conversei já com o Fabrício, Murilo, com bastante gente a respeito da questão da privacidade, sabe? Que é Uhum, hoje meus clientes todos são de caminhão, né? Então perfeito, os motoristas acabam dormindo ali dentro da cabine. Será que a gente não perfeito. conseguiria desenvolver alguma coisa nesse sentido? Claro, duas coisas. Aí nesse caso, só para entender melhor, você fala da questão da privacidade de visualização, né, das imagens do equipamento ou de áudio, que nós temos essas duas situações hoje aqui mapeadas Ah, no caso, seria de vídeo mesmo, só de que vídeo. quando eles ligassem o caminhão ali, parasse de gravar apenas as internas, sabe? E as Perfeito. externas continuassem como uma Hum, questão de segurança mesmo. entendi. Tá. Tá, o primeiro ponto dentro disso, Maicon, é a questão de áudio, tá? Então, hoje nós já estamos terminando uma melhoria envolvendo essa questão de áudio, até para atender a questão da LGPD. E aí a IUV passará nos alarmes, todos os alarmes gerados e download de playback, fazer o download ou subir alarme sem áudio, tá? O áudio só estará disponível no ao vivo e no playback streamado, vamos dizer assim, naquele vídeo streamado, porque é a captação de áudio do equipamento. Porém, também já fiquei sabendo que a Jimmy está desenvolvendo um firmware que será possível mutar total o equipamento, tá? Então ele não vai fazer nenhuma captação de áudio, então esse mute vai acontecer a nível de hardware também, tá? Agora, a nível de imagem, tá? Nessa particularidade tua que você trouxe, imagino que você já deva saber, nós temos o comando de shutdown time, né? Que é o tempo de gravação que ele ocorre após o ACC off. E você pode sim deixar ele ativado gravando 24 horas ou não. Aí a gente precisa ver só com o equipamento, a nível de DIMM, se a gente consegue colocar isso para gravar somente a externa e a interna não nesse período de shutdown, ou seja, nesse período de ACC off. Então depois a gente pode entender a nível de hardware se existe essa possibilidade, porque a gente desenvolveu vamos dizer assim, um paliativo a isso a nível de plataforma, que seria a privacidade. Só que quando nós ativamos a privacidade, nós tiramos a visualização tanto do interno quanto do externo. Tá? Então, nessa situação específica que você falou, Matheus, eu precisaria tirar do interno e manter o externo, a gente precisaria ver a nível de hard se hoje existe essa possibilidade. Tá? Assim como existe o comando de gravação para eventos, Matheus, X evento, eu quero que grave só câmera externa, não quero que grave interna, a gente precisa ver se existe a nível de hardware essa possibilidade de após a CC off, ou seja, após shutdown, ter a gravação apenas do externo e não do interno, tá bom? Não, beleza, mas via software não tem como, então. Hoje, via software, não. Nós temos a privacidade, só como eu falei, ela vai trazer tanto externo quanto interno como bloqueado. Ela não vai ter esse set de interno ou externo, porque a privacidade de plataforma a gente entende não pode ter acesso a esse equipamento, seja interno ou externo. Perfeito? Não, beleza. Então a briga vai ter que ser com as fabricantes mesmo. A princípio, sim. Pode ser que depois a gente traga como uma melhoria UV, de possibilidade, de repente, de a gente fazer isso a nível de plataforma para tentar contornar essa situação do hardware. Mas a princípio, hoje, a gente precisaria ver a nível de hardware se existe essa possibilidade também, tá? Ellen, Oi, meu querido, bom dia, você tá bom? bom dia, tudo ótimo, e você? Beleza. Não, era só para complementar que em relação a essa privacidade, a gente mesmo consegue ficar tirando o áudio, né, via Perfeito. plataforma. Então, assim, isso aí é tranquilo. É só enviar os comandos via plataforma mesmo para tirar. E a privacidade é só colocar para o veículo acima de 15 km, que aí não vai gravar a cabine quando o veículo estiver parado. No caso, creio que pelo que o Mike explicou, ele trouxe a questão do ao vivo, né? Acessar o ao vivo e não ter essa visualização do interno, correto, Mike? Isso, aham, Não. correto. Ah, do ao vivo? Do ao vivo, exatamente. Ter a possibilidade de acessar esse ao vivo. Então, assim, o veículo está parado. A gente acessar o ao vivo, só que nesse ao vivo eu não poder visualizar a câmera interna, apenas a externa. Entendi. Agora eu entendi. Tá bom?
Mas agradeço demais a sua complementação, Ellen. De fato, pessoal, assim, a gente desenvolveu essa questão de mutar o áudio a nível de plataforma, até para atender a LGPD, mas também é possível fazer isso a nível de hardware para os eventos, tá? Aí, como eu falei, tem um firmware sendo desenvolvido também para ser feito isso para o ao vivo. Leandro? Olá, bom dia. Só para Bom dia. complementar, essa também é uma demanda que eu tenho. Eu tenho a configuração do shutdown time aí mais ou menos de umas 12 horas, né? Perfeito. Que a necessidade do cliente realmente é gravar com o veículo parado e a ignição desligada as câmeras externas devido à carga que ele carrega por segurança. No entanto, realmente eu tenho justamente essa dificuldade, a dificuldade da privacidade, porque ele grava todas as câmeras junto. Eu uso a JC 450 É isso aí. e até isso é uma demanda que eu estou pedindo para eles desde o ano passado, já de janeiro de 2025. Hoje eu sei que não tem isso. Tá? Eles prometem que vai ter essa possibilidade. Até hoje, no último firmware, não tem. Também é uma necessidade minha, né? Porque eu sei que outros hardwares conseguem fazer essa programação, né? E aí o cliente fica com acesso da câmera interna, então. Esse aqui é Perfeito. uma dificuldade muito grande. A questão dos eventos que eu uso, tem a programação que conforme o evento, você vai lá e configura, ó, esse evento, colisão frontal, por exemplo, aí você configura, eu quero que grave a câmera externa e a câmera interna. Não, Legal. só a câmera externa. Então isso aí eu já uso já tenho essa possibilidade de firmware, de hardware hoje, só para complementar. Até hoje o que eu sei é isso e é uma demanda que eu preciso. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, pessoal, só reforçando dentro desse tema que foi bem tratado aqui, hoje, a nível de alarmes, nós conseguimos fazer essa configuração do equipamento, né? Então, eu posso, Matheus, alarme de excesso de velocidade, enfim, colisão, eu quero que grave só a externa. É possível. Eu quero que grave só a interna. É possível. Agora, quando nós falamos de ao vivo, quando nós fazemos essa requisição para ao vivo, a câmera nos traz a informação de todas as câmeras, não somente do externo, mas também do interno, tá? Seja com equipamento ACC on ou ACC off. Então, a ideia hoje que de repente saia um firmware de equipamento que ele identifique, ó, ACC, que a gente possa configurar, né? Então, a partir do momento que tiver um ACC off, por exemplo, ele traga para a gente as informações só das câmeras externas e não da interna. E aí atenderia essa demanda de vocês. Perfeito? Mais alguma dúvida, pessoal? Dentro desses temas que nós tratamos, playback, gravações. Não, creio que não, acho que ninguém mais levantou a mão. Então, agradeço demais a participação de vocês. Como eu falei no início, a ideia é que nós tenhamos mais treinamentos como esse, mais bate-papos como esse, porque eu creio que ajuda demais, né, a gente entender a nossa operação. A gente sabe que hoje a videotelemetria tem suas particularidades, é um produto razoavelmente novo no mercado, tem muito para crescer, muito para amadurecer. Nós aqui na Juve vemos ainda que nós temos aí uns bons anos de mar azul para explorar a videotelemetria aí, melhorar em diversos sentidos, seja a nível de plataforma, seja a nível de hardware também. Então, é muito bom ter esse contato com vocês e a gente trazer esses temas e bater esses papos, ideias que vão surgindo, melhoria que vão surgindo, para a gente poder também melhorar, né, como plataforma, trazer ideias aí também para os fornecedores de hardware. Isso é muito importante para que a gente trabalhe cada dia melhor para vocês, que a gente possa melhorar cada dia mais a plataforma para vocês, tá bom? Agradeço demais a participação de todos, fico muito feliz de vocês estarem aqui conosco e ao longo das semanas aí a gente vai batendo um papo mais próximo. A gente, como sucesso do cliente, eu, Murilo, Fabrício, estamos à disposição de vocês. Nós, de fato, nosso desejo é que vocês cresçam para que a Juve cresça também, é uma consequência disso, né? Então, fico muito feliz de participar desse treinamento com vocês. Contem conosco. A Juve está aqui para ajudar o negócio de vocês, tá bom? Um grande abraço, tenham uma excelente semana.